Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, nesta segunda-feira, dia 16 de março. Lembrando que você acompanha a nossa programação pelo portal do sba1.com, também pelo Facebook e YouTube nas mídias sociais. Você está acompanhando também diversas TVs por assinatura. O destaque é para a TV Claro e a NET TV. No Mato Grosso do Sul, sinal aberto a partir de agora pela TV Imaculada Conceição. Sejam todos bem-vindos. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de como vem a colheita no Brasil. De acordo com os números apresentados pela AG Rural Consultoria, até a última quinta-feira, o avanço fez com que se chegasse a 57% da área de cultivo desta safra, que deve ser a maior da história do país, um avanço que fica ainda atrás daquilo que acontecia no ano passado, cerca de 6 pontos percentuais, já que no mesmo período, no dia 12 de março, ano passado, estava em 63% a colheita. Vamos enxergar agora no gráfico como é que vem esses números e comparando também com a média dos últimos 5 anos. Está na tela, você vê agora os números atualizados, média para os últimos 5 anos de 57% de acordo com a AG Rural. Ano passado, no dia 12 de março, eram 63% da área cultivada com a soja já colhida. Nesse 12 de março de 2020, chegando a 59%. Portanto, aqui temos uma diferença, né? Está pequena essa diferença, já que a safra passada foi recorde em relação à colheita no país. Sobre esse tema, ainda há outras questões. O que tem dificuldade nessa safra no Brasil? Todos os estados produtores tiveram ali uma situação muito benéfica para o resultado. A exceção é o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com a AG Rural e também com os números que nós estamos vendo todos os dias, o Rio Grande do Sul, por conta da falta de chuvas e as altas temperaturas, fez com que o nível de produtividade recuasse muito, caísse demais e com isso a produção será menor. Na última semana, eu trazia alguns dados da Emater que davam conta de que o Rio Grande do Sul vai produzir cerca de 13 milhões de toneladas de soja, bem aquém dos 19 milhões de toneladas produzidos no Rio Grande do Sul na última campanha. Falo sobre comercialização de soja, principalmente no estado do Mato Grosso. Bom, há alguns elementos que eu tenho dito já há algumas semanas de que há situações que foram criadas, né, que acabam beneficiando outras. Entre elas, a comercialização da soja em relação a preço pago. O produtor rural de soja tem visto os valores muito firmes e isso ocorre principalmente por conta, hoje, principalmente por conta de um dólar bastante elevado no Brasil, que chegou a atingir picos de R$ 5,00 em algumas oportunidades. Mesmo com uma soja em Chicago com valores mais baixos, o mercado brasileiro ganha cada vez mais contornos de desatrelamento em relação ao norte-americano, tanto por conta do prêmio pago no porto, quanto também com uma moeda nacional enfraquecida frente ao dólar. Isso teve benefícios e fez com que se disparasse tanto a comercialização da soja na safra atual, 2019-2020, quanto também na 2020-21. Os números que eu vou apresentar agora são para o estado do Mato Grosso, é o maior produtor de soja do país. Individualmente, como estado, é o maior produtor de soja do mundo e por lá o avanço intermensal chega a mais de 7%, tanto quanto você considera os dados para a safra atual, 19-20, quanto para a próxima, 2020-2021. Vou trazer na tela e você enxerga aqui comigo. Olha só como é que estão os níveis de comercialização, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, trazendo aqui os dados ao Agricultura BR. 2019-2020 atinge inéditos para uma data como essa, para março, tá? Para início de março, atingir 75,5% de comercialização
é realmente muito alto. 75,5% é a comercialização de soja no estado do Mato Grosso no momento, um avanço intermensal de 7,53%. Campanha 2021, olha como a campanha 2021 também vem muito acelerada, 20,2% já comercializado, uma alta de 7% frente àquilo que se via na comparação mensal. Uma outra questão aqui que a gente destaca são os valores médios das vendas realizadas para fevereiro, agora atualizadas para março, em R$ 74,43 para a saca atual e R$ 74,45 para a temporada 2021. Então, para entender, a comercialização antecipada de soja no Mato Grosso, na safra atual, está saindo a uma média. Claro que teve valores maiores, valores talvez um pouco menores, mas R$ 74,43 quando você considera a campanha 19-20 e R$ 74,45 para a safra 2020-2021. É claro que o sojicultor está muito de olho também nos custos de produção, porque se há um ganho nesse momento com os valores de negociação por conta do dólar, vai haver algum no qual pode haver impacto também com a aquisição de insumos. Então, essas aquisições de insumos podem sofrer também com essa questão relacionada ao dólar. É por isso que é tão importante aproveitar esses momentos. Nós falávamos no ano passado que a safra atual teria um preço muito interessante por conta da demanda internacional por soja, assim como por milho. Entretanto, ela ficou muito melhor, principalmente por conta da situação de um dólar alto, criado por todo o contexto atual que tem coronavírus e tem também Arábia Saudita e petróleo na pauta de discussão. Falamos um pouco agora a respeito de mercado de soja e atualmente não tem como falar de soja sem lembrar mercado financeiro. Olha, há medidas que estão sendo tomadas pelos bancos centrais em todo o mundo. A expectativa aqui, de acordo com o Comitê de Política Monetária Nacional, é uma nova redução na taxa de juros que deve vir para 4% nesta próxima quarta-feira. Essa é uma ação importante, né? Se tende a ter aí uma expectativa e precisa ter o Banco Central colocando realmente no Brasil recursos financeiros no mercado para impedir que tenha ali uma restrição a crédito no país. Então, os bancos centrais no mundo todo estão fazendo isso. Você pode pensar em qualquer país, pode ser Alemanha, pode ser França, pode ser Itália, Estados Unidos. Estados Unidos não se fala, Estados Unidos colocando muito recurso financeiro no mercado para manter liquidez e principalmente as questões relacionadas a crédito por conta de todo o cenário que é desenhado no dia de hoje. Evidentemente, tem muita gente que fala que isso é uma grande situação criada para colocar ali a China numa posição de fazer comércio melhor. A China é um país tradicional demais, é um país mais tradicional no comércio do mundo. É claro que vai se aproveitar de qualquer situação para pagar mais barato, por seja lá o que for. Entretanto, seria demais pensar que isso seria proposital. Está acontecendo no mundo todo, inclusive Europa e Estados Unidos é onde mais se perde recursos, principalmente por conta das empresas com capital aberto. E dá para dizer que isso está acontecendo com soja em Chicago, vai ressentindo muito a situação. Olha, ressente demais a situação, as operações com soja na Bolsa de Chicago. É esse atrelamento a mercado financeiro que eu estava falando. Por quê? Porque o vírus acaba contaminando outros mercados, Chicago é um deles, e também por conta do cancelamento. A China tem cancelado compras de soja junto aos Estados Unidos. É bom ficar de olho nisso. Inclusive, aquele acordo, né, essa primeira fase de acordo assinado entre Estados Unidos e China, previa mesmo que se tivesse alguma situação que colocasse a questão em risco à população, poderia-se não cumprir aquilo que estava no papel. Aquilo que estava no papel, um volume muito grande de soja a ser comprado, e as empresas chinesas têm cancelado algumas compras, e isso tem, juntamente com o vírus, tem feito com que soja em Chicago, eu sempre falo que em Chicago, tenha vindo abaixo. Mercado desatrelado do brasileiro, o Brasil não tem relação com isso aqui nesse momento, já tem
mais de um ano. Mas você vê aqui perdendo 12 pontos, né? Posição de mais curto prazo é a posição de maior liquidez em Chicago, perde 12 pontos. Aqui é 1,5% de queda, é isso mesmo, 1,5% de queda na posição de maio, 8 dólares 36 centes mais 4 por bushel. Julho, 8 dólares 44 centes mais 6. Agosto, 8 dólares 49 centes mais 4. Setembro, 8 dólares 50 centes mais 6. Aqui as posições vão perdendo entre 1% até 1,5%. Na semana passada, soja em Chicago recuou 4% no mais curto prazo, mesmo com algumas reações. Muita gente aproveitou as pechinchas que tiveram no mercado, baixou muito o preço, o pessoal comprou. Mesmo assim, uma queda na semana de 4% para os negócios com soja na Bolsa norte-americana. Mas o que vale dizer aqui é que é um mercado desatrelado do brasileiro. Sempre importante ressaltar. Por quê? Prêmio pago no porto e o dólar mais alto. Moeda brasileira muito desvalorizada frente ao dólar americano faz com que isso aconteça. É por isso que eu vou mostrar agora como é que está o dólar. Eu vou falar com o Pulga já já, mas como é que está o dólar? Vamos dar uma olhada na moeda norte-americana. Nós temos aqui o dólar, olha só, subindo 2,75%. Hoje nós já tivemos o dólar apontando para R$5. Eu vou falar com o Walter Pulga já agora, mas parece que de novo testou R$5. Tivemos parada na Bolsa. Essas eram situações previstas, Pulga, que viesse a ocorrer novamente nessa semana e não está livre de voltar a ocorrer, muito pelo contrário, é bem possível que nós vejamos isso ocorrer, principalmente nessa semana, que para muitos especialistas é fundamental em relação à crise que está acontecendo no mundo todo e também chegou no Brasil. Pulga, como é que o mercado financeiro tem reagido neste momento? O dólar a gente vê em alta, mas como tem reagido neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que nós temos é um movimento de baixa em todo o mercado financeiro internacional, as bolsas recuam. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, as negociações com aquele índice muito famoso, o Standard & Poor's 500, né? Standard & Poor's 500, ele já ativou um mecanismo automático de interrupção das negociações por 15 minutos. Como nós tivemos no Brasil na semana passada, o tal do Circuit Breaker, né? Quando a nossa bolsa paralisou por 30 minutos as negociações várias vezes na semana passada. Isso ocorreu hoje nos Estados Unidos. Na reabertura, o mercado lá nos Estados Unidos continuava nervoso, com uma queda de mais de 11% no índice Dow Jones, depois de ter recuado aí 9,76% antes da suspensão das negociações, ou seja, até nos Estados Unidos as bolsas pararam de operar. E por que isso? Porque também há uma derrocada nas cotações do barril de petróleo tipo Brent. Para se ter uma ideia, o barril tipo Brent caía nesta segunda-feira 9%, atingindo seu nível mais baixo nos últimos 4 anos, devido a um desequilíbrio aí causado por uma oferta abundante de petróleo, né, da parte da Rússia e também da Arábia Saudita, e uma demanda que está diminuindo em todo o mundo devido ao coronavírus. Então, há uma derrocada em todos os mercados. Mais do que isso, as informações dão conta que a produção chinesa, números oficiais, contraiu pela primeira vez em 30 anos e as vendas de varejo na China também caíram. Resumindo, situação muito difícil em todas as economias do mundo. Não é diferente no Brasil. Aqui nós tivemos aí uma alta contínua do dólar, né? O dólar chegou a 4,97 mais 70. Já se esperava essa alta, que fosse tocar rapidamente os R$5. Ainda era uma dúvida, mas está muito perto nos últimos negócios de R$5. Alguns levantamentos já indicam que teria tocado a faixa de R$5 o dólar negociado hoje, mas os números mostram que as negociações estão ligeiramente abaixo deste valor. Agora, R$ 4,94 mais 87, praticamente 4,95, o dólar tem alta de mais de 2,8%, quase 2,9%. Já tivemos valores mais altos para o dólar. Vou lembrar, a 4,97 mais 70 já se aproximou aí de R$5. Agora, o que acontece com o nosso índice Bovespa não é muito diferente do que acontece lá fora. Tivemos hoje, mais uma vez, uma paralisação das negociações, depois que o índice Bovespa tocou aí, olha, a baixa de 12%. As negociações foram suspensas mais cedo em razão desse circuit breaker, né? Mecanismo, na verdade, de paralisação das negociações por 30 minutos. O que ocorre no mercado hoje
Fabiano, é simples entender. Os bancos centrais tomam atitudes, liberam recursos, mas o efeito dessa liberação, ela ocorre nos próximos dias. Então não é porque foi anunciada uma redução da taxa de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos no domingo, que hoje o mercado já reagiria positivamente. O fato é que os bancos centrais estão agindo, no Brasil não é diferente, a perspectiva é de facilitar acesso a recursos do governo, né? O Banco Central vai liberar recursos do país para atenuar esta falta de liquidez que ocorre no mercado, para sanear dificuldades dos bancos principalmente, mas isso demora também para fazer efeito. Não é do dia para a noite. As bolsas reagem, como todos os investidores e operadores do mercado, com olhares preocupantes, por isso operam em baixa. Na verdade, o que nós temos é uma queda acentuada, principalmente em ações de empresas que lidam com turismo e com viagens, com organização de eventos. É evidente, as ações das principais empresas aéreas em todo o mundo desabaram e o consumo de querosene para aviação também desaba junto. Fora isso, hotéis, eventos, congressos são adiados, isso vai repercutindo no consumo das pessoas. E se isso ainda tem como, vamos dizer, colaboração a redução da circulação com as pessoas permanecendo em casa para se proteger do avanço do coronavírus, isso ocorre na Europa, nos Estados Unidos e agora aqui também no Brasil, é lógico que o consumo retrai e essa retração do consumo vai repercutir nas empresas. Agora, eu gostaria de lembrar, viu, Fabiano, que uma informação divulgada hoje pela manhã do jornal Valor Econômico dá conta de que o governo estuda adiar o recolhimento de impostos de empresas. Ou seja, o governo federal adiaria o pagamento de alguns impostos federais para facilitar as empresas que são atingidas neste momento por dificuldades de redução de operação, né? Na verdade, de redução de consumo, redução de atividade na economia. O objetivo do governo é dar liquidez a essas empresas, pelo menos por um período limitado, nos próximos dias, nos próximos meses, né? Facilitando aí a manutenção dessas empresas. É uma das medidas que está, de fato, em estudo no Ministério da Economia e é uma tentativa de responder a essa crise. Aliás, Marcelo Guaranis, que é secretário executivo do Ministério da Economia, admitiu que o governo vai ajudar quem precisa de ajuda. E deixou claro, não vamos sair injetando dinheiro em qualquer empresa, mas vai ajudar. Ele preside um comitê que se reúne a cada 48 horas para fazer uma avaliação do avanço, né, dessas dificuldades causadas pelo coronavírus. Quando eu digo avanço, eu digo redução de consumo, redução de compras, adiamento de produção, empresas que podem ser afetadas por falta de funcionários, por estarem doentes ou não. Ou seja, há todo um estudo já indicando que nós teremos nas próximas 3, 4 semanas problemas que vão surgir, por isso é melhor já prevenir antes que aconteça. Por isso, o governo já estuda adiar recolhimento de impostos por 2 ou 3 meses, mas lembrando que, além desse adiamento, há outros recursos disponíveis. O Banco Central já está preparado para oferecer 35 bilhões de reais para o mercado, né? Já está liberando os 135 bilhões dos depósitos compulsórios que são exigidos dos bancos e mais do que isso, a Caixa Econômica Federal já dispõe de 75 bilhões de reais para emprestar para empresas em dificuldade, ou seja, e até mesmo para comprar papéis de bancos menores, os chamados papéis podres, vamos dizer assim, caso venham a ocorrer lá na frente. Os bancos menores, eles têm dificuldade, às vezes, porque a inadimplência aumenta muito. Então, esses papéis seriam comprados pela Caixa Econômica Federal. Resumindo, o governo se mobiliza, através do Ministério da Economia, Banco Central, para tentar atenuar uma crise que está chegando rapidamente, como é possível ver, não é só no Brasil, em todo o mundo. Fora isso, empresas aéreas americanas já cancelaram voo para o Brasil. A American Airlines anunciou hoje que vai, a partir de segunda-feira, eliminar muitas rotas para o Brasil, ligando Miami ao Rio de Janeiro e São Paulo, Nova York a Rio de Janeiro e São Paulo também, cancelando uma rota Dallas-Brasília. Ou seja, nós temos aí mudanças em todo o mercado internacional em função dessa crise. Vai passar?
com certeza vai passar, mas vai deixar marcas e marcas profundas em todos os países, pelo menos neste ano, com repercussão provavelmente já para o segundo semestre. Fabiano, repito sempre, de olho na informação. É preciso agora repensar todo o planejamento feito para 2020, porque do jeito que a situação está hoje, ela vai criar muita dificuldade para empresas brasileiras, empresas latino-americanas e empresas da Europa e dos Estados Unidos. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, situação criteriosa neste momento para diversos setores da economia. O Pulga citava algumas ações que começam a ser aplicadas ou planejadas pelo Ministério da Economia. Nesse final de semana, as 11 principais instituições que representam o turismo do Brasil conjuntamente apresentaram algumas propostas ao governo, para o Ministério da Economia. Entre elas, coloca recursos, crédito para essas empresas de turismo que trabalham diretamente com turismo, com pagamento após 6 meses. Isso eu lembro bem desse dado. Um outro dado relacionado aos funcionários da área de turismo é liberar o saque de FGTS desses funcionários, já que os pacotes, aquela situação toda de turismo, acabou que foi paralisada e não está sendo adiada, está sendo paralisada mesmo. Então, esses funcionários, essas empresas vão ter que sobreviver dessa maneira. Talvez seja o setor que, primeiramente, já sentiu os impactos deste momento que vai sendo atravessado no mundo todo e aqui no Brasil também. E o governo, pelo que o Pulga falou agora a respeito do que fazer em relação às empresas, aceitou muito bem está aceitando muito bem essa proposta das empresas de turismo. É sempre um setor importante no país, já que diversos municípios vivem desse tipo, tem a matriz econômica voltada para ele. Por aqui eu sigo o programa, vamos falar agora a respeito de soja negociada aqui no Brasil. Eu falava a respeito de soja no Brasil descolado, o preço desatrelado dos Estados Unidos, da Bolsa de Chicago. Essa é uma realidade muito vertente nos últimos, pode colocar aí o último ano e meio, desde quando começou aquela confusão entre China e Estados Unidos, esse desacordo comercial. Desde então, o mercado desatrelado, com alguma influência em alguns momentos, mas neste momento vem bem desatrelado por conta de duas situações: um dólar muito elevado, um real desvalorizado frente ao dólar muito fortemente, e também prêmio pago no porto. Com isso, nós temos soja reagindo frente aos números de sexta-feira. A soja, na semana passada, chegou a R$ 97,50 no Porto de Santos. Neste momento, vem a R$ 92,50. É uma alta frente ao valor da saca negociado na última sexta-feira, que era pouco mais de R$ 91 a saca. Paranaguá vem a R$ 93,50 a saca de 60 quilos. Negócios aqui para a soja nos portos do Brasil, de acordo com Grãos Corretora. Eu ressalto um dado que eu falei no dia de hoje sobre comercialização. Preste bem atenção nisso. No caso do estado do Mato Grosso, 75,5% da soja da safra 19/20, a maior da história, já foi comercializado. É uma situação na qual o produtor tem realmente se valido dessa situação e tem conseguido faturar melhor. Mesmo a próxima safra, a 2021, já tem 20,2% comercializado. Então, situação positiva para negócios com soja e diversos produtos de exportação. Eu estava olhando aqui as nossas mídias sociais, pessoal questionando aqui como é que está embarques de carnes do Brasil. Só vou dizer que embarques em volumes vem muito bem. E em relação ao faturamento das indústrias, nunca foi tão bom quando você faz a conversão em reais. Ainda hoje eu falo desse assunto aqui no Agricultura BR, falo sim, mas daqui a pouco o assunto aqui no programa é o mercado do milho. Vamos saber da comercialização e também como é que vem a semeadura do milho segunda safra no Brasil. Eu vou para o intervalo comercial e volto em instantes. Agricultura BR de volta, eu começo esse bloco falando a respeito de pecuária aqui no Brasil. Vou falar de dois assuntos. O primeiro deles relacionado à vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul e depois eu falo sobre as exportações, respondendo aqui perguntas de telespectador. Mas, primeiramente, hoje, nesse dia 16, começa a vacinação antecipada para a febre aftosa no estado do Rio Grande do Sul. Qual que é a ideia? Antecipar para fazer com que o Rio Grande do Sul, a partir do próximo ano, assim como deve ocorrer com o estado do Paraná, passe a ser livre de febre aftosa sem vacinação.
Durante a Expo Direto Cotrijal, em nome Toque, eu estive lá, a Annelise também, evidentemente, e ela conversou com o pessoal da Secretaria de Agricultura do Estado para falar a respeito dessa situação nova no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Bom, o pessoal soltou a cotação aí, vamos colocar agora a participação da Annelise Nicolotti falando a respeito do Rio Grande do Sul, que antecipa a vacinação contra a febre aftosa a partir desta segunda-feira, dia 16. A gente já fez o encaminhamento, o Ministério já nos autorizou, então a gente está antecipando a vacinação para o dia 15 de março até o dia 15 de abril, já está autorizado, vamos fazer uma ampla campanha. Aproveito até para os nossos produtores se mobilizarem, até porque em tese vai ser a última vacina que nós vamos ter de todo o nosso rebanho. Depois desse momento, nós vamos comunicar ao Ministério da Agricultura que nós vacinamos todo esse rebanho, ele vai nos dar o status sanitário de livre de aftosa sem vacinação aqui para o Brasil e vai fazer esse encaminhamento para a organização internacional, e a expectativa é em maio de 2021 a gente receber o certificado internacional. Agora eu falo um pouco a respeito de como é que estão as exportações brasileiras de carne bovina, respondendo um pouco daquilo que vai chegando para nós. Eu estou aqui carregando aqui as informações que chegam através das mídias sociais e respondo a Mara Lúcia Ribeiro. Mara Lúcia Ribeiro, que está falando de Palmas, no Tocantins, e ela questionou a respeito de como que vem os embarques, as exportações de carne bovina durante esse mês de março. Primeiramente, Mara Lúcia, hoje é segunda-feira, então significa que daqui a pouco, às 14 horas, no horário de Brasília, o Ministério da Economia, através da Secretaria de Comércio Exterior, vai divulgar os números atualizados para mais uma semana desse mês de março. Mas se considerarmos apenas o que aconteceu nesses primeiros dias até a última sexta-feira, portanto, nós vamos ver ali que houve um recuo em relação ao volume embarcado. Esse recuo de volume fica na casa de 5,4%. A receita cambial, portanto, em dólar, vem com recuo de 1,6%. Mas aí, a equipe da Agricultura BR resolveu calcular quanto que seria essa receita se tivesse ali traduzida para reais, se ela já estivesse sendo divulgada em reais, considerando os valores médios. Aí eu tenho que olhar mesmo, porque esse é um cálculo que foi feito durante a manhã de hoje. E aí, considerando aquilo que nós temos em relação a reais, a elevação de faturamento da indústria frigorífica para as exportações de carne bovina chegaria a 23%. É isso mesmo. Se cai, claro que vai cair um pouco, já que está um volume menor de carne sendo embarcada, neste momento, por motivos óbvios, evidentemente, 1,6% de receita cambial menor, mas chegando a 20,3% de alta, quando isso convertido em reais, considerando os valores médios para o dólar durante os primeiros dias do mês de março. Portanto, faturamento é muito melhor. A demanda existe, continua, em algum momento, principalmente no segundo semestre, até porque a China já retomou totalmente suas atividades, lá não tem mais contaminação por conta do vírus lá em relação aos povos chineses, é muito mais gente que veio de fora, mas por lá a situação já volta à normalidade e é muito provável que nós tenhamos uma explosão no segundo semestre, assim como todos os especialistas que passaram por aqui disseram. Leandro Bovo falava na semana passada, Maurício Nogueira conversou conosco na semana passada, Rogério Coan ainda não participou do programa, mas ele me conversou comigo, disse que a expectativa é essa mesmo, um segundo semestre com elevações no volume de embarques. Faturamento já está lá em cima mesmo. Indústria frigorífica pode-se dizer que nunca faturou tanto no Brasil como agora.
Hoje eu já falei de comercialização de soja no Mato Grosso, que vem acelerada 75,5% para a safra 19/20, 20,2% para a safra 20/21. Amigos, lá em cima. E sabe por quê? Porque o real desvalorizado faz com que o produto brasileiro fique muito competitivo. E o que é faturado em reais internamente está lá em cima. Isso acontece para a indústria frigorífica, que eu estava falando agora, mas também para o produtor que exporta, como soja e milho, por exemplo. No caso do milho, a situação é mesma e a argumentação muito parecida. O milho é um produto escasso e raro, tanto em território brasileiro quanto no cenário internacional. E tem a desvalorização do real frente à moeda norte-americana e torna aqui muito competitivo. E o importador vem aqui para o Brasil. E com isso, a comercialização está lá em cima. Vamos dar uma olhada como é que vem a comercialização antecipada de milho no maior estado produtor do país, o estado do Mato Grosso. Veja comigo que nós temos aqui um comparativo do que acontecia no ano passado, que já era bom, hein? Vamos lembrar que ano passado era ótimo? Ano passado era ótimo. Para quem não conheceu, quem não sabia como ia terminar o ano de 2019, ano passado era ótimo. Os valores eram muito bons para o milho, principalmente a partir do mês de fevereiro, março, começou a ter uma disparada para o valor do cereal. Isso continua até o final do ano e perdura até agora. Então, aqueles valores que eram muito interessantes faziam com que a comercialização antecipada do milho chegasse a 52,9%. Neste momento, vem a 73,4% para a safra 2019-2020. Uma clara percepção de que se tem tido no estado do Mato Grosso, e assim como em todo o mundo, uma situação de busca por esse produto do milho. E o Brasil tem milho para a venda, para a comercialização e tem a preços muito competitivos. Isso faz com que os valores eles estejam cada vez mais interessantes para o produtor que trava negócios. E aí eu coloquei aqui a safra passada, a safra atual, não coloquei ali a safra nova, né? A safra que ainda vai ser pensada, né? Está sendo ainda planejada, 2020, 2021, é bem antecipada também. Olha só os números que tem aqui, 15,17% da safra de milho 2020 e 2021 já foi comercializada pelo produtor mato-grossense. A Agricultura BR traz agora valores de negociação do milho nos portos do Brasil. E assim como eu falava da soja, vai levando vantagem por conta de situações de prêmio pago, também principalmente dólar. Dólar mais alto faz com que esses produtos tenham aí uma compensação melhor em reais. É o que acontece com o milho também. Vamos ver a referência para Santos e Paranaguá. Temos milho negociado nos portos, nos dois, Santos e Paranaguá, nesse momento, a R$ 44,00 a saca de 60 quilos, nesse dia 16 de março, segunda-feira, de acordo com a apuração da Grãos Corretora, mostrando força e o milho também em relação a essas referências para a negociação de milho exportado. Já que eu falei de milho exportado, vai ganhar o cenário externo, vamos falar agora como é que vem os números para a referência internacional para o milho. No caso do milho negociado na Bolsa de Chicago, ele acaba sendo diretamente influenciado, assim como quase todo mundo, em relação à decisão da Arábia Saudita, em relação a esse desacordo entre a Arábia Saudita e também a Rússia, que pode envolver também outros países do Oriente Médio e afeta o milho americano, principalmente porque lá um terço de toda a sua produção, que é na casa de 350 milhões, 360 milhões de toneladas, um terço é utilizado para produzir etanol. E aí o biocombustível com petróleo mais baixo, gasolina mais barata, perde bastante a competitividade. Vamos dar uma olhada como é que vem o milho hoje. Temos milho nos Estados Unidos perdendo mais uma vez, não poderia ser diferente. Posição de maio vem a $3,56 mais 2 por bushel. Perde muito, hein? Vai perdendo aí quase 3%, 2,5% de queda para a posição de maio. Calculando rapidamente aqui, dá 2,5%, 2,4% de queda. Julho, $3,59 mais 6 por bushel, perde muito também. Setembro,
$3,62 mais 4 por bushel. Dezembro, $3,68 mais 4 por bushel. Negócios com milho na Bolsa de Chicago, vindo aí realmente numa situação muito difícil. A situação foi criada aí por esse desacordo de Arábia Saudita e Rússia. São valores novos de referência no mercado internacional de petróleo. E é claro que o mundo ainda não absorveu essa ideia muito bem, mas acabou trazendo aí prejuízos generalizados, tanto no mercado financeiro, quanto também nesse mercado aqui norte-americano. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é o mercado do café. O destaque inicial é o café arábica. Nós temos visto uma forte pressão no mercado financeiro norte-americano. Isso está se refletindo nas outras bolsas, inclusive aquelas que negociam commodities, como, por exemplo, a Bolsa de Chicago, que negocia trigo, milho, soja, e também a Bolsa de Nova York, na plataforma Ice Futures, que negocia cacau e café. Vamos dar uma olhada agora, entre outros, como algodão, mas vamos dar uma olhada agora como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Nós temos Nova York apresentando queda para o café arábica. É o que nós mostramos agora. Temos aqui a posição de maio a $1,700 mais 5 a libra peso, vai perdendo um pouco mais. Julho, $1,600 mais 5 por libra peso. Setembro, $1,700 mais 55. Dezembro, $1,900 mais 30 por libra peso. São os negócios em queda com café arábica na Bolsa de Nova York. O sentimento interno é que as altas do dólar têm compensado um pouco essa situação que eventualmente ocorre com o café também, de dar uma queda em relação aos investidores lá nos Estados Unidos. Por outro lado, é relevante lembrar que os fundamentos são os mesmos, mesmo com essa safra de arábica em bienalidade positiva, com uma produção ligeiramente maior. O Brasil tem uma dificuldade em relação aos cafés com grãos maiores para o arábica, ou seja, café de melhor qualidade. Isso afeta a disposição e também a oferta mundial de café melhor e com isso, esse cenário de eventuais quedas devem ser compensados com o passar do tempo. O cafeicultor está muito de olho nessa situação, uma vez que sabe o que está acontecendo no campo, principalmente em Minas Gerais, depois daquelas chuvas muito fortes, mas que tem aí essa perspectiva de melhora. O preço é muito melhor do que aquele que a gente via ano passado, mesmo sabendo que a safra nesse ano é mais cheia. O assunto por agora é o café robusta negociado na Bolsa de Londres, referência importante no Conilon aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem as posições negociadas. Robusta também vem com queda no dia de hoje. Maio a $1.237 a tonelada, recua 0,32%. Julho, $1.258 a tonelada em negócios, sem posição agora. Setembro, $1.272 com queda de 0,39%. Posição de novembro quase sem negócios a $1.295 a tonelada, com estabilidade, mas viés de queda de 0,07%. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo para você mais informações. Ainda hoje a gente fala sobre sustentabilidade na agricultura familiar, entre outros assuntos. Eu vou para o intervalo e volto já. Você acompanha conosco agora um assunto bem interessante. Você vai saber como que tem funcionado e sendo produzido fertilizantes que utilizam algas marinhas. Este é o assunto da entrevista que foi realizada por Walter Pulga Jr. nos estúdios do Canal do Boi, na sede da BBM, em São Paulo. Acompanhe. Você já ouviu falar de litotâmio? Um nome esquisito, né? Mas hoje muito utilizado para nutrição animal e nutrição vegetal. Eu tenho aqui ao meu lado o Rafael Villarroel, que é CEO da Oceana, empresa que trabalha com essas algas, né, com esse tipo de alga, e vai explicar a importância disso. Obrigado por ter vindo, Rafael. Vamos explicar o que é o litotâmio. É uma alga? Bom, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. De fato é uma alga, né, que ainda temos muito por conhecer, mas é uma alga que é encontrada em alguns lugares do mundo, né, no mar, e é um dos lugares aqui no Brasil.
A alga é exatamente o material que, vamos dizer, se desenvolve no mar e quando ela morre, a gente retira e utiliza para esses fins. Você minera essa alga, você comentava agora há pouco. Exatamente. Então, e nós sempre mineramos o material, vamos dizer assim, a alga depois que ela morre. Então, vamos imaginar assim, ela é uma pequena árvore no fundo do mar. E ela está sempre se desenvolvendo, e essa, vamos dizer assim, árvore, quando ela morre, ela perde, na verdade, os galhos. O tronco dela nunca, vamos dizer assim, ela não morre, mas o galho ela solta. Nós retiramos esse galho, especialmente as folhas dela, vamos chamar assim, os pedaços dela que são mortos, e esse é o material utilizado. Por isso que a gente tem o que eu chamaria assim, uma extração absolutamente sustentável. Você retira e ela recria de novo as suas folhas lá no fundo do mar. Exatamente. E a taxa com que ela recria é muito maior do que o que a gente retira. Ou seja, há sustentabilidade. Exatamente. Agora, para que serve o litotânium? Serve para plantas? Serve para animais? Como isso é processado e como é adicionado na alimentação animal ou na nutrição de plantas? Tá bem. Então, de fato, ele tem utilizações bastante distintas e importantes na parte animal e vegetal. Então, vegetal, ele é um fertilizante diferenciado. Então, ele pode ser aplicado diretamente, ele é muito rico em cálcio, magnésio e mais 70 macro e micronutrientes. Então, como um fertilizante, ele é utilizado para aumentar a produtividade, ele pode ser usado tanto de forma isolada, como ele pode ser misturado com os fertilizantes, chamemos tradicionais, né, NPKs, e com isso ele torna aquele um super fertilizante, né, e dá mais produtividade, ao final das contas, na produção agrícola. Na utilização animal, ele é um suplemento muito diferenciado, né, por essas características de ter cálcio, magnésio. Então ele é usado tanto em ruminantes, ele é usado na avicultura, ele é usado na suinocultura, então ele é adicionado e as propriedades que ele traz, ele aumenta a produtividade, ele melhora a produção, assim, eu falei de animais no sentido de gado de corte, ele em leite melhora a produção de leite, na avicultura, por exemplo, as cascas de ovo, na produção de ovos, ele aumenta e torna o ovo mais resistente, algumas dessas características. Bom, então, um grande mercado para empresas como a Oceana, que você dirige, é um mercado de outras empresas que fazem fertilizantes ou fazem produtos para nutrição animal. Esse é o seu mercado? Você tira do mar, processa e vende para essas empresas? Esse é o principal meio de acesso. Eu diria que não é o único. De fato, assim, nós temos clientes finais, por exemplo, os produtores em confinamento. Então, eles adquirem nosso material diretamente, já que eles montam as rações diretamente no campo, muitos deles, né? E com isso eles adicionam. Mas sim, nós temos grandes aliados, empresas, né, de grande porte, médio porte, que efetivamente trabalhamos com eles, eles adicionam o nosso material, que se chama Litonutri, né, a nossa marca, ao seu programa de nutricional. Então, serve tanto para a indústria como para o produtor que quiser adicionar também na alimentação animal ou fazer uma nutrição vegetal específica. De fato. Agora, há muita concorrência nesse mercado? Muitas empresas fazem esse mesmo trabalho? O mesmo eu diria que não, são poucas, né? Até porque essas jazidas, elas não existem em abundância e particularmente, eu quero citar assim, a nossa jazida de extração que está no Maranhão, no litoral maranhense, é muito diferenciada. Por quê? O que uma alga precisa para trazer o seu melhor para a nutrição? Ela precisa estar em um lugar de águas, vamos dizer assim, muito límpidas, né? Muito, vamos dizer assim, vamos dizer, límpidas e especialmente uma grande intensidade solar. Essas são características que a nossa jazida lá tem. E que no Maranhão. No Maranhão, né? Bom, a Oceana recebeu investimentos aí de 100 milhões de reais para exportar para a Europa, para exportar o litotânium para a Alemanha, França e Holanda. Há uma projeção de expansão do trabalho da Oceana no Maranhão? De fato, vem acontecendo, né? Nós, nesse último ano, quase duplicamos a capacidade da nossa unidade lá, porque nós extraímos e processamos a alga no Maranhão. Nós temos uma fábrica ali na costa maranhense. Então, de lá a gente tanto abastece o mercado brasileiro, como a gente utiliza os portos para o mercado internacional, e ambos têm crescido bastante. Então, nós atendemos com a linha Litonutri, que é de nutrição animal, ou Algem,
que se chama Linha de Nutrição Vegetal. Nós atendemos o mercado europeu já faz bastante tempo, estamos expandindo aqui na América Latina. O mercado como os Estados Unidos e China tem exatamente se aberto agora, porque essa tecnologia tem sido muito mais entendida e adotada também fora do Brasil. É uma tecnologia nova? Eu diria assim, a tecnologia em si, não, ela existe já há algumas décadas no mundo. A Europa até utilizou vem utilizando há mais tempo. Mas ela, eu diria assim, eu acho que o consumidor, de uma maneira geral, no mundo, no Brasil, ele tem questionado mais o que se usa na alimentação, né? Ou na alimentação diretamente dos animais ou mesmo na produção agrícola, né? A busca de tecnologias de alta produtividade e sustentáveis, né? Que consigam trazer ambos os pontos. Eu acho que isso tem feito com que essa tecnologia está se acelerando a sua adoção. Nós temos muitas áreas para minerar o litotâmio no Brasil? Ou só temos o Maranhão? Não, temos outras áreas, né? Por exemplo, aqui vamos dizer assim, na costa mais do sudeste brasileiro, mas com todo respeito, acho que não tem a mesma intensidade de qualidade que você pode encontrar no nosso material do Maranhão. São poucas regiões no mundo onde é possível explorar essa alga. Exatamente. E o Brasil, na nossa região do Maranhão, tem uma área que equivale, eu vou dar aqui uma noção, a 11 mil hectares. É uma área muito grande, ou seja... Uma das maiores do mundo. Eu diria que sim, eu diria que sim. Bom, está aí. Você que não sabia o que era litotâmio, sabe agora a importância disso no mercado mundial. Um mercado mundial muito grande, né? Sem dúvida, crescendo muito, como eu falei, dando muito mais atenção a produzir mais e melhor, né? Que a gente saiba dos insumos que são usados na produção. E eu acho que nesse sentido a nossa empresa é uma empresa brasileira, né? E que está muito atenta a essa tendência e investindo nessa direção. Bom, eu agradeço aqui a presença do Rafael Villarroel, diretor, né? Presidente da empresa Oceana, que trabalha com litotâmio, né? Alga que é adicionada aí à nutrição animal. Obrigado pelas suas informações, Rafael. E o norte do estado do Mato Grosso recebe mais um grande evento. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. A Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, Acrinorte, e o Sindicato Rural de Sinop realizaram o lançamento da terceira edição da Norte Show. A feira, até o momento, registra mais de 230 expositores confirmados, superando 800 marcas participantes. Neste momento, acontece a solenidade de lançamento da Norte Show, considerada a maior feira de difusão tecnológica do norte do estado de Mato Grosso, que na edição de 2019 movimentou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Para o presidente da Acrinorte, Alves de Galina, Sinop está em uma região privilegiada e passa por uma grande transformação com a agroindustrialização. Eu acredito assim que a Impasa, a indústria de etanol, no geral, deu essa mudança e aí você consegue fazer essa recria, engorda desses animais num espaço bem mais curto que outros. E isso é tudo consórcio, lavoura, pecuária, tudo que você faz nessa região. Os últimos anos, eu nunca vimos tempos intempéries, vamos falar assim. Então, isso faz com que os investidores venham para a região, investem com mais segurança
E nós temos a nossa obrigação como feira de nos dar esse suporte e mostrar para esses investidores o que é a região. Eu acho que a gente está bastante feliz, o evento foi um sucesso como sempre, e isso acho que mostra o empenho, a dedicação de todas as pessoas envolvidas para que isso aconteça da melhor forma possível. É bastante trabalho, bastante esforço, muitas pessoas trabalhando para a coisa dar certo. E quando tem essa somatória, não tem outro resultado, o resultado é esse que todos viram. Né, um sucesso do lançamento, vai ser um sucesso a nossa feira, com certeza. Então, acho que as coisas estão aqui, os números estão aí, né, para serem mostrados. A Embrapa vai estar presente com sua vitrine tecnológica, mostrando diversos consórcios de forrageiras em sistemas integrados de produção. Na feira, plots com as nossas tecnologias, com vários consórcios, com os vários materiais, atendendo tanto o pequeno produtor, quanto o médio, quanto o agricultor empresarial. Então a Embrapa vai estar, mais uma vez, participando da feira de forma bastante intensiva. Aliás, na semana da feira, toda a nossa TT vai estar aqui. Nós vamos atender aqui na nossa estande entre dia 21 e dia 24 de abril. E também vários materiais de forragens, né? As novidades, as novas forrageiras, o novo estilosante que está sendo lançado, que foi lançado no final do ano passado, adequado para solos de textura média e mais argilosa, que pode entrar dentro dos sistemas integrados. Então são várias tecnologias que nós vamos estar aqui mostrando na nossa vitrine. Para o pecuarista e diretor regional da Acrimate, Fernando Porcel, Sinop tem infraestrutura para um evento deste porte. A cidade oferece estrutura para um evento desse tamanho, que é rede hoteleira, aeroporto, facilidade de locomoção, bem atendido por restaurantes e bares. A cidade tem uma estrutura que também permite fazer um evento com muito público e com muitos patrocinadores. E a cidade, como uma cidade polo de região, não poderia ficar fora desse contexto. A Acrinorte tomou uma atitude muito importante, que é fazer a Norte Show. A Norte Show é uma excelente feira. A Acrimate, que é a Associação de Criadores do Estado do Mato Grosso, ela apoia esse evento e a gente conta com o público vindo nos prestigiar, porque tudo isso é feito para difundir tecnologia. Então é importante que os produtores, as pessoas ligadas ao agronegócio venham visitar a Norte Show e participem de todos os dias do evento. Olha, falar em feira, a direção da AgriShow confirmou nesta manhã de segunda-feira, 16 de março, como que eu poderia dizer, cancelamento provisório, né, o adiamento da AgriShow 2020. De acordo com o que foi divulgado para a imprensa, isso ocorre por conta da pandemia de coronavírus e o risco que isso poderia representar numa grande aglomeração de pessoas na cidade de Ribeirão Preto. Isso nunca tinha ocorrido antes, aliás, são diversas situações que não haviam ocorrido antes, mas para evitar a proliferação e também atendendo às medidas do governo do estado de São Paulo e também do município de Ribeirão Preto, está adiada agora a AgriShow 2020. Agricultura sustentável, maneiras de se atuar com sustentabilidade e também acordo entre a produção e o meio ambiente. É isso que tem ocorrido com diversas iniciativas na agricultura familiar, que você vai acompanhar agora na reportagem. A modalidade prioriza uma produção rural sustentável com o ambiente. Este agricultor faz parte de uma associação no Mato Grosso do Sul que trabalha com alimentos congelados a vácuo. Menciona que o consumidor prioriza a qualidade sobre a decisão de compra. O comércio só aceita só aqueles produtos de elite, bonito. Se ele não pode ser muito grande
e não pode ser muito pequeno, tem que ser um padrão. Na indústria, quando ele chega a esse ponto de industrializado, se ele é grande ou se ele é pequeno, ele vai ser cortado e ele vai ser aproveitado praticamente tudo, né? E sendo que os resíduos que sobram da manipulação, a gente fornece para os produtores, para o suíno, para as vacas. Esta produtora trabalha no sistema da agricultura familiar. Mesmo priorizando a qualidade e sustentabilidade, nota que, às vezes, falta o destino correto para comercializar os produtos. Nós somos produtores rurais, sim, da agricultura familiar. Temos condição de produção. Ano passado foi produzido, não teve como escoar essa produção. A perda foi grande, mas nós estamos lá lutando, batalhando de fato para poder produzir, né? Estamos esperando que abra as portas para que a gente tenha condição de trabalhar, porque produzir, nós temos condição de produzir sim. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar de Mato Grosso do Sul, a pauta abordada com os agricultores da atividade é a regularidade dos alimentos. O grande problema hoje que nós temos na agricultura familiar é a regularidade. Nós precisamos ter tomate no Ceasa todos os dias, então nós temos que estruturar essa cadeia produtiva. E nós estamos trabalhando com a estruturação do Ceasa e nós criamos também no estado 10 centrais de comercialização nos municípios, que é um ponto de comercialização para esses produtores de agricultura familiar. Então o foco realmente é a gente dar regularidade e trazer as grandes redes, na verdade, de supermercados, para que eles possam fazer. Mas, de novo, para isso nós precisamos de associativismo e cooperativismo, para que os produtores consigam ter volume e regularidade suficiente para atender esse mercado. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. A Agricultura BR agora traz para você uma grande oportunidade de investimento. Eu falo de uma área retroportuária no estado de Santa Catarina. Essa área, ela consegue atingir 5 portos brasileiros num raio de 90 quilômetros e tem nas suas proximidades pelo menos 3 aeroportos, sendo 2 internacionais. É o que você vai conhecer agora nessa reportagem do Canal do Boi Fazendas. Esta é Garuva, município catarinense que faz divisa com o Paraná e está em plena expansão. Tem atraído o olhar de investidores. Eu estou na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. A 6 quilômetros desse ponto está o município conhecido como porta de entrada do estado, a cidade de Garuva, responsável por movimentar boa parte da economia, os trabalhos de agricultura e agora também com visão nas áreas retroportuárias. Próximo ao porto de Itapoá, apenas 30 quilômetros, onde a região tem ganhado grande movimentação e influência nas exportações. Esse novo nicho encontrado em Garuva para a gente desenvolver a economia local e trazer esse benefício para a nossa população, vários dos empreendimentos importantes que estão ocorrendo aqui no município. A Superfrio, a empresa do ramo refrigerado, que vai dar o suporte que faltava para o porto de Itapoá, também está em fase final de licenciamento uma termoelétrica da Enel, que dará esse suporte energético para as empresas não só de Garuva, como da nossa região. A poucos quilômetros da região, nós encontramos o porto de Itapoá. Este está entre os 3 mais ágeis do Brasil e mantendo altos índices de importação, o que representa impactos na economia local e crescimento para o setor. Em 2019, recebeu mais de 440 mil contêineres. Recentemente, uma instalação nova ampliou a capacidade de abastecimento do porto. A importação, na verdade, o bom da importação é que nós também estamos importando muitos equipamentos, inclusive fábricas. Nós fazemos aqui a recepção de fábricas inteiras que são instaladas, desde o Mato Grosso até aqui o Paraná, Santa Catarina. A importação faz com que a nossa indústria também consiga se equiparar ao mercado global, onde nós que somos clientes finais, somos consumidores finais, podemos ter um produto de última linha, um produto update pelo mercado internacional, porque nós também estamos trazendo matéria-prima, ferramentas para desenvolvimento da nossa indústria local.
Cenário esse que tem passado por transformações significativas para toda a região, como por exemplo Garuva, que hoje está preparada para receber investimentos retroportuários locais para armazenamento de contêineres. Garuva é conhecido por sua parcela de contribuição ao agronegócio, principalmente com a produção de arroz e banana, mas a instalação das áreas retroportuárias permitem novas possibilidades de investimento, como por exemplo este armazém para os contêineres que vão para o porto de Itapoá. Além disso, nos próximos meses, uma instalação de termoelétrica deve chegar na região, oportunizando novos empregos. Nós também estamos na rota dos caminhões que vão para o porto de Itapoá. Por aqui eles abastecem e descarregam. Esta BR proporciona esta facilidade, esta agilidade, pouco mais de 30 quilômetros do município de Garuva. Uma prova de que esse lugar tem ótimas oportunidades de investimento. E justamente aqui, nesse ponto estratégico, que você encontra uma oferta imperdível. Essa área que você vê na tela é a pioneira com o preparo retroportuário de toda a região. O terreno conta com 1 milhão de metros quadrados em uma área plana, apenas 1 quilômetro da estrada que faz a ligação até o porto de Itapoá. Além disso, você já tem autorização para construir em 50 mil metros quadrados do terreno. O acesso aos portos de Paranaguá e Navegantes também são facilitados pela BR-101. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. Gostou da área? Quer mais informações? Entre em contato com a nossa equipe. Nós temos condições especiais para você. E o Congresso está debatendo novas modalidades de garantia para crédito disponibilizado no agronegócio. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Lopes. A mobilização é para evitar que setores com oscilação na produção sofram as consequências dos juros cobrados pelo sistema bancário. O projeto de lei 6279 de 2013 prevê a recuperação judicial rural sem que o produtor perca o sustento ou até a propriedade. O deputado federal Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, cita o exemplo dos arrozeiros do Rio Grande do Sul, cuja cultura perdeu em uma década 4 mil produtores. Nos últimos 7 anos consecutivos, eles produzem o máximo possível. É arroz irrigado, eles não têm problema de seca, eles não têm problema de secagem, de transporte, de manejo algum. Nem de praga, nem controle de praga, nem de erva, nem nada. Qual é o problema deles? Nós temos um país em recessão, tá? E que o preço de venda no supermercado é menor que o preço de custo. Poderia fazer uma raciocínio simplista. Olha, ele sai desse ramo, vai para outro. E faz o quê? Com toda aquela estrutura de uma terra de arroz, uma terra baixa, ele tem máquina, ele tem endividamento no banco, ele sempre espera que no ano que vem possa ser melhor. Mas ele não deu causa para chegar onde ele chegou. Agora o arroz está 50 e poucos reais e esse custo já equilibra e ele pode sair. Um dos pontos em discussão é que o produtor rural vai poder pedir a recuperação judicial a partir de 2 anos ou só após 2 anos iniciada a atividade econômica. E não mais como previa a legislação anterior, quando da inscrição no registro público empresarial. Para que essa questão fique mais clara, ainda é preciso muita discussão, segundo especialistas. Então, a primeira coisa é consolidar com clareza o que é insolvência. Definir o que é isso. O que significa ser insolvente? Tem que estar no texto da lei. Insolvência é isto. Segundo, o que é o produto fundamental e o que não é fundamental? Nós vamos fazer o seguinte, olha, RJ não pode, a CPR não pode entrar na RJ. Bom, se não pode entrar a CPR na RJ, então não tem que ter RJ. Porque a razão da RJ é assegurar a viabilidade do crédito. Tá? O cara está mal, precisa ir para a RJ, tá? Ele precisa ter isso. Agora, então é o seguinte, o que nós estamos fazendo na caminhada é não permitir que o oportunista se utilize desse expediente. Nós queremos que a pessoa física tenha direito à RJ, mas de maneira honesta.
O texto da recuperação judicial rural está na Comissão da Reforma Agrária. Depois, passará à Comissão de Constituição e Justiça para receber os adendos e a votação final em plenário. De Brasília, Saulo Lopes. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR mostra agora como é que vem soja em Chicago e dólar. Soja em Chicago vinha no mais curto prazo perdendo quase 3%. Essa queda continua agora um pouco mais contida, mas o recuo continua para os negócios com soja, mais de 2% de queda nos Estados Unidos. Maio, 8 dólares 34 centos o bushel, julho 8,42. Agosto, 8 dólares 46 centos mais 4 por bushel e setembro, 8 dólares 48 centos o bushel. São os negócios que destacamos com soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada como é que vem o dólar. O dólar subia mais de 2,5% na abertura dessa edição e agora sobe 3,43%. O dólar, mais uma vez, vai ameaçando testar R$5. Já chegou bem próximo, mais próximo hoje. Vem a R$ 4,97, mais 7. Dólar vem realmente muito alto. Duas informações que foram confirmadas durante essa manhã. Primeira delas, essa eu não tinha falado ainda, a Expo Grande 2020, a maior feira pecuária do estado de Mato Grosso do Sul, ocorreria agora no final do mês de março, está adiada, foi o que informou o Jonathan Barbosa, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, por conta, evidentemente, do coronavírus, muita concentração de pessoas. Também está adiada, essa informação já tinha trazido hoje, a AgriShow 2020, a maior feira agropecuária da América Latina, em Ribeirão Preto, está adiada também, ainda sem nova data prevista, que vai ser definida ainda por instrução do governo do estado de São Paulo e também pela Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto. Foi informações da organização da AgriShow 2020. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais.